Pois bem, esses dias todos, então, nós começamos na terça-feira tratando especificamente da questão dessa separação saudável. Ou seja, tem uma parte que é ciência e tem uma parte que é religião. Nós podemos separar essas duas coisas. Existe o criacionismo científico e existe o criacionismo religioso. São duas coisas diferentes. O criacionismo científico, ele trabalha especificamente com a parte que é testável. É aquilo que a gente vai no laboratório e faz ensaios, testes, tubo de ensaio, essas coisas todas. Já o criacionismo religioso, esse não é testável. Então nós não podemos confundir essas duas coisas. Eu não quero dizer com isso que todo o criacionismo religioso esteja errado. Por exemplo, hoje pela manhã nós tratamos do criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico, ele é perfeitamente compatível com a evidência que nós temos encontrado. É uma evidência que diz respeito também a como o mundo foi criado? Não, porque isso aí a gente só pode aceitar pela fé. A ciência já provou que Deus fez o mundo em 6 dias literais? Não, ela não provou e pelo que tudo indica, ela nunca irá provar. Mas a ciência já pôde verificar que quando Deus fez o mundo, segundo a Bíblia, Ele fez o nosso planeta contendo apenas um único continente. É assim que diz em Gênesis capítulo 1. Isso a ciência descobriu. A ciência também, ao estudar a origem dos seres humanos, descobriu que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Exatamente o que a Bíblia diz. Então tem uma lista de coisas que nós vemos que a ciência fala, que a Bíblia fala e que a ciência tem descoberto. Isso valida, deixa eu me colocar dessa forma, isso validaria o relato de Gênesis dizendo que agora a ciência provou que Gênesis 1 e 2 são verdadeiros? Não. É importante entendermos aonde a ciência está. O que eu quero mostrar é que o relato bíblico, ele não é contra a evidência científica conhecida. Não é. Pessoas acham que existe uma discrepância, mas não existe. O relato bíblico e a ciência devidamente estabelecida, eles não entram em contradição. Então é importante entendermos esses pequenos detalhes, porque muitas pessoas, quando eu menciono essa questão de partes do livro de Gênesis, principalmente nos primeiros 2 capítulos, que a ciência tem descoberto, as pessoas falam, mas que maravilha, então a ciência já provou que Deus criou o mundo. Não, a ciência provou que o mundo foi criado. A ciência não consegue dizer quem criou. Isso é pela fé. Sempre será assim. Porque a Bíblia nos diz que é por meio da fé que nós chegamos ao conhecimento de Deus. O conhecimento qual? O conhecimento de salvação, conhecimento de um relacionamento com Ele, é pela fé. Não adianta nós queremos dar algo para a ciência que ela não tem condição. Tentar fazer com que a ciência prove que o Deus da Bíblia existe. A natureza revela um Criador. A natureza fala da grandeza desse Criador. A natureza fala da sabedoria desse Criador. A natureza fala do poder desse Criador. Daí a pergunta, quem é o Criador? Se você falar, eu sei. A gente faz essas perguntas lá na escola dominical, a garotadinha fica todo mundo levantando a mão e tudo mais, todo mundo sabe, é Jesus. E como é que você sabe? É pela fé. Não tem como provar que foi o Deus da Bíblia que criou todas essas coisas. Então, mais uma vez, nós podemos provar que todas as coisas foram criadas? Sim. Isso é científico. Podemos provar que foi o Deus da Bíblia quem as criou? Não. Isso nós não conseguimos fazer pela ciência. Então, o que eu queria tratar um pouco agora à tarde, dentro desse contexto, é que existe uma quantidade muito grande dos chamados criacionismos religiosos. Se vocês olharem na mídia, sempre que aparece alguma coisa contra o criacionismo, eles estão falando ou do criacionismo religioso ou das implicações religiosas do criacionismo científico. Pode olhar que é sempre alguma coisa assim. Então o pessoal chega e fala assim, estão querendo trazer Deus para a sala de aula. Isso é o criacionismo religioso. Estão confundindo todas as coisas, esse negócio de criacionismo não é ciência. Bom, aí depende qual. Porque o criacionismo científico trabalha com propostas científicas, são testáveis. Então eu gostaria de tratar essa questão do criacionismo religioso de uma forma bem prática e bem objetiva. Eu gosto de ler um pouco, e aí eu só gostaria de dar uma dica para aqueles que estão nesse mesmo barco que eu, trabalhando com áreas relacionadas com criacionismo, ensinando biologia, ou seja lá o que for para a garotada por aí.
leiam o material dos evolucionistas, conheçam, saibam o que eles estão propondo, saibam o que eles estão pensando. Por exemplo, quantos daqui têm o hábito de ler os livros do Richard Dawkins? Legal, muito bom isso. Precisamos ler. Num dos seus livros, muito interessante, O Relojoeiro Cego, Dawkins começa logo no início dizendo o seguinte: é quase como se o cérebro humano tivesse sido especificamente concebido para não entender o darwinismo, para achá-lo inacreditável. Ele está certo, o cérebro humano não foi feito para aceitar o darwinismo. Nós não fomos, nossa mente, o nosso cérebro, ele não foi programado para aceitar coisas absurdas. Deus nos deu uma capacidade de podermos raciocinar e de avaliar. Por exemplo, qual seria a probabilidade de eu pegar uma enciclopédia britânica, aquelas antigas, com aqueles 32 volumes gigantescos, tirar uma fotocópia de cada uma das páginas, recortar cada letrinha que você tiver em cada página, pegar todas essas letrinhas, colocar dentro daqueles sacos de lixo gigantescos, daí nós pegarmos um desses sacos que tem todas essas letrinhas de todas as páginas dessa enciclopédia britânica, subirmos aí num prédio bem alto, um dia que não tivesse muito vento, nada, joga todas essas letrinhas lá de cima, e o que vai acontecer na rua lá embaixo? Todas as letrinhas vão cair organizando-se, formando cada uma das páginas dessa sua enciclopédia britânica. Rapaz, eu nem coloquei a possibilidade de cair do lado certo, porque um lado não tem nada, do outro lado tem letra, né? É assim que fica no papel. Já imaginou se isso acontecesse? O que você sentiria se você jogasse essa quantidade absurda de letras lá de cima, e lá embaixo tudo caísse organizadinho, formando novamente cada página, cada artigo, cada assunto, direitinho. Sabia que se isso ocorresse, isso seria 1/1000 da probabilidade do DNA de uma ameba ter surgido por conta própria? Eu nem estou falando de ser humano, nós estamos falando de uma ameba. Ou seja, a nossa mente ela já foi programada para funcionar racionalmente. Trabalhar com a parte de probabilidades e estatísticas. Eu sei que ninguém gosta disso, principalmente quando o pessoal começa a estudar a curva de Gauss, aqueles negócios todos, daí dá pane. Mas é importante nós entendermos que a nossa mente, ela funciona assim. Tem certas coisas que, quando a proposta vem, automaticamente você chega e fala assim, não vou nem investir nisso daí porque não vale a pena. Como é que você sabe? Porque automaticamente você já faz certas avaliações. O que eu quero dizer é que a proposta da teoria da evolução de uma geração natural, ela não é natural. Não é normal para o ser humano aceitar coisas desse jeito. Que a complexidade que nós vemos aqui, com pessoas, plantas, os animais aí fora e tudo mais, que tudo isso tenha sido apenas fruto do acaso e que bilhões de anos teriam produzido isso. Não é normal. É por isso que onde nós olharmos por aí, a gente percebe criacionismo. Os criacionismos existem em várias culturas. Deixe-me dar algumas ideias. Por exemplo, nós temos criacionistas religiosos dentro de quase todas as religiões, dentro de quase todas as civilizações e grupos étnicos do nosso planeta. Por exemplo, como que o Japão surgiu? Se você for no shintoísmo, você vai perceber que tem 2 deuses lá, o Izanagi e o Izanami, e foi justamente desses 2 que surgiu a ilha do Japão. Você acredita? É uma forma de criacionismo, é assim que o pessoal conta. Isso aí foi passado de uma geração para outra, todo esse negócio. Para quê? A ilha do Japão surgiu desse jeito. Quando você pensa, por exemplo, no hinduísmo, Vaishvakarman, parece nome bonito de cachorro, mas de qualquer forma, esse é o Deus, é o arquiteto de todo o universo, e ele trabalhava sob as ordens de Brahma. Podia ser da Antártica, da Skol, de outros também, mas no caso aí foi do Brahma. Em outras palavras, ele foi o que criou todas as coisas, ele era o grande arquiteto, mas era um ordenando o outro e assim vai. E tem as explicações mais fascinantes a respeito de como o mundo foi criado. Alguns deles houve uma grande guerra, e do meio dessa guerra
surgiu a ideia de fazer alguma coisa e alguns deuses que foram rebaixados e daí eles se tornaram, criaram uma outra raça para... Olha, é uma confusão o negócio. Se você pegar, por exemplo, dentro da mitologia inca, também tem o criador da civilização. Eu não vou nem tentar ler o nome do Zequinha aí, mas o Viracocha é o mais simples, deve ser o apelido dele, né? Então esse é o apelido do rapazinho aí. Mas esse foi o Deus que teria trazido à existência a civilização. Cada um desses povos, cada um deles, tem os seus mitos de criação. Nenhum povo que nós temos por aí, praticamente chegou, olhou todo esse negócio e falou assim, surgiu espontaneamente. Na Grécia Antiga havia esse debate, mas ali nós já estamos tratando dos intelectuais. À medida que a gente vai ficando mais intelectualizado, a gente perde a noção do prático e do objetivo. Não estou dizendo que a intelectualidade é ruim, não é. Eu costumo mencionar, durante meus anos de mestrado, o meu professor, que ensinou eletricidade e magnetismo, certa vez nós estávamos fazendo pesquisa num determinado lugar, ele pega a nossa impressora, pega o fiozinho, liga na tomada e faz zup. Saiu até fumacinha. Ele olhou e falou assim, o que será que aconteceu? Como eu estava por perto, já viu, a gente funciona meio como estagiário, né? Eu falei assim, queimou. Ele falou assim, mas como? O senhor colocou na tomada. Mas era para funcionar, eu sei, mas a tomada é 210 e o nosso printer é 120. Não era naquela época do bivolt ainda. E ele ficou todo pensativo lá, querendo saber, afinal de contas, o que está acontecendo, porque o campo magnético produzido não sei aonde, os elétrons que passam para ali e para cá, falou, olha, se eu quiser pensar, pode pensar, eu vou fazer o seguinte, vou ver se eu acho uma outra impressora, porque a gente precisa imprimir esse negócio aqui, entende? Pode pensar o quanto o senhor quiser. Aí fui lá, achei uma outra impressora e imprimimos. Intelectualidade não é ruim, mas intelectualidade tem que ser prática. E quando nós estudamos muitos desses povos, eles nos dão ideias fabulosas a respeito da criação, mas não deixam de ser mitos, apenas mitos. Independente qual for a proposta, nós não temos como testá-los. As ideias principais da criação, praticamente, que nós trabalhamos hoje, tanto do criacionismo como também do naturalismo, muitas delas têm vindo dos gregos. Os gregos pensavam muito, então eles gostavam de, pelo menos, colocar de uma forma um pouco mais trabalhada, com argumentos a favor do criacionismo e do naturalismo, do evolucionismo. Tanto é que ideias muito antigas vieram lá dos gregos, por exemplo, a ideia de que sobrevive o que estiver melhor capacitado, essa é uma ideia de Empédocles e Agrigento, foi dada mais ou menos quase 500 anos antes de Cristo. Isso daí não é de Darwin, isso daí não foi escrito por Malpertuis. Ou seja, nós temos um negócio assim, alguém que já sugeriu isso daí pelo menos 2.500 anos atrás, que todas as coisas vivas teriam vindo da água, ou seja, a vida teria se originado na água, lá nos oceanos, coisa assim. Isso daí foi Tales de Mileto, quem fez essa proposta 2.600 anos atrás. Então nós precisamos entender que tem muita coisa que está circulando que não são ideias novas. Nós trabalhamos apenas, retrabalhamos com essas ideias. Agora, nós temos uma quantidade absurda de sugestões, como eu mencionei, dentro dessas muitas mitologias por aí. Quando eu penso em mitologia, eu estou me referindo a ideias que nem todos concordam. Tem alguns que concordam, outros não, alguns aceitam, outros não aceitam, estou dizendo dentro da mesma cultura. Mas existe um grupo, praticamente de criacionismo, que praticamente toda a cultura concorda. Por exemplo, o criacionismo islâmico. Acredita-se que Allah teria criado todo mundo, o mundo inteiro. Um processo muitas vezes semelhante em alguns aspectos ao da Bíblia, em outras vezes não. Se você perguntar para qualquer muçulmano, ele irá lhe dizer que foi Allah quem criou o mundo e vai te dar pelo menos uma ideia básica. Então existe um certo consenso. Quando nós tratamos com essas questões, nós não estamos tratando tanto de uma questão mitológica. Porque dentro do aspecto de mitologia, são aquelas ideias mais absurdas que você puder imaginar. Mas já o criacionismo islâmico, ele tem alguns traços do criacionismo bíblico. Tanto é que no mundo hoje, as maiores sociedades criacionistas têm sido trabalhadas e produzidas pelos muçulmanos. Para vocês terem uma noção, há 2 anos atrás foram lançados 3 livros chamados de Atlas da Criação. Existem em inglês.
Uma produção belíssima, são meio grandes, 800 e poucas páginas cada um deles. Qual o conteúdo? De um lado da página mostra o fóssil, do outro lado mostra o animal vivo. Fóssil, animal vivo. Fóssil, animal vivo. Fóssil, por exemplo, fósseis de tigres, de leopardos, de hienas, de crocodilos, de hipopótamos, de elefantes, e a lista vai, zebra, camelo e todas essas coisas, datados com 90 milhões de anos, datados com 100 milhões de anos, datados com 80 milhões de anos. O que isso significa? Que todos esses animais estavam vivos juntos com os dinossauros antes daquele suposto asteroide que teria caído e matado todos os dinossauros. São evidências. Ele cita, são citados o fóssil, aonde foi encontrado, quem encontrou e a datação. É a ideia dos fósseis vivos. Então, a sociedade criacionista, promovida principalmente pelos muçulmanos, tem crescido muito. Aqui no Brasil, muito do material que é produzido, principalmente na Turquia, está chegando bastante aqui no Brasil. Então, você vai encontrar muito material por aí do criacionismo produzido pelo pessoal lá da Turquia. E por quê? O alvo deles é mostrar que o mundo foi criado. Mas com qual propósito existe esse desejo de mostrar que o mundo foi criado? Que o mundo aceite o islamismo. É errado, portanto, termos uma atitude de buscar e mostrar que o mundo foi criado? Não, não é. Inclusive, eu creio que é justamente o que Deus tem nos chamado para fazer, a sua igreja, para trabalharmos, pesquisarmos, mostrarmos que, na verdade, esse mundo foi criado. Algumas pessoas têm questionado a respeito disso. Falam assim, quando você fala numa universidade, você fala de Deus? Bom, geralmente quando eu vou na universidade eu sou convidado para falar especificamente sobre um assunto, alguma coisa relacionada com o criacionismo. Então nós tratamos do criacionismo. Daí chovem aquelas perguntas e a gente responde perguntas e tudo mais. Geralmente depois que toda essa parte foi trabalhada, daí existe aquela parte das perguntas que são interessantes. Quais? Quem é o Criador? Eu posso dizer, e eu sempre digo, quem eu acho que é o Criador, é minha fé. Mas por que você acredita nisso? Por que você diz que Ele é o Criador? E a gente vai desenvolvendo tudo isso. Então é importante perceber que ao deixarmos claro a situação de que o universo e a vida foram criadas, nós abrimos uma porta gigantesca dali para frente para começar a discutir quem é o Criador. Mas enquanto isso não estiver claro na mente das pessoas, nós não chegamos praticamente em lugar nenhum. Porque na mente deles continua ainda aquele pensamento: o mundo, o universo, a vida surgiram espontaneamente. Então nós temos aí o criacionismo islâmico, e um outro que tem sido muito trabalhado também, tem sido o criacionismo judeu, se bem que atualmente ele anda bem desvirtuado. O criacionismo judaico está mais voltado hoje, e parece muito mais com um evolucionismo teísta do que qualquer outra coisa. Aquela ideia, não, Deus criou o mundo, mas foi mais ou menos assim, Deus deu o pontapé inicial e estabeleceu as regras, e ele só, deu a primeira pancada e dali para frente tudo foi acontecendo. Então Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 do Torá, nem sempre, e uma grande quantidade de judeus hoje acham que é totalmente filosófico, não tem nada a ver com a coisa. Bom, isso daí dá uma ideia para a gente desses criacionismos que estão por aí, mas esses são os criacionismos religiosos muito fortes. Deixa eu falar um pouquinho do movimento criacionista e a religião, porque isso aí está relacionado mais de perto conosco, com as nossas igrejas. Eu já fui em várias igrejas, possuem escolas cristãs, e daí o pessoal chega e fala assim, olha, nós estamos usando esse material aqui, e a metodologia que nós estamos fazendo assim, nós ensinamos tudo que o MEC manda, e a gente vai colocando os versículos do lado. É assim que nós ensinamos criacionismo. Isso não é criacionismo. Não é criacionismo. O que você está tentando é fazer duas coisas, misturar água e praticamente óleo e tentar achar que vai virar alguma coisa. Porque a hora que você coloca toda uma proposta, que é a proposta evolucionista, não tem como a gente chegar e depois colocar os versículos da Bíblia do lado. Ou você vai tirar o texto do seu contexto, ou você vai praticamente desregular todas as coisas do outro lado, que é a parte científica. Sendo bem prático, o pessoal fala assim, não, aqui nós temos a teoria da evolução. Olha que coisa fantástica, a evolução dos seres humanos.
Daí de repente você coloca assim aquela quantidade absurda de coisas que a evolução produziu, daí você coloca Salmo 104, 24. Senhor, quantas são as tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, a terra está cheia de seres que criaste. Na cabeça da criançada, o que está ali? Evolução. Nossa, então tudo evoluiu, chegou tudo isso aqui, legal. Então foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez. Como começou? Dentro desse criacionismo, esse movimento criacionismo e religião, o que mais nós temos visto é justamente essa ideia de pegar teorias naturalistas e apenas colocarmos alguns versículos bíblicos por perto. Daí eu pergunto bem honestamente, o que essas pessoas estão querendo com isso? Ensinar cristianismo ou criacionismo? Porque o que nós precisamos trazer dentro disso é justamente essa questão, ciência e religião. Existe algum problema em separar as duas coisas dentro da sala de aula? Não, não existe. Vamos trabalhar com o criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo, por favor, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Não, isso daí é o criacionismo religioso. Vamos ensinar isso na aula de biologia? Não, mas ele não vai ensinar? Não, na aula de biologia nós teremos que ensinar aos nossos alunos de onde veio a vida e como que a vida chegou até aqui, essa complexidade que nós temos. Mas a Bíblia fala, mas isso não é aula de biologia, isso é aula de teologia. As pessoas falam, mas nós precisamos ensinar teologia para os nossos alunos. Claro, não tenho dúvida disso, mas ensine-os a parte correta da biologia e vocês vão perceber que vai facilitar demais o teu trabalho depois na área da teologia. Porque o problema é que fica tudo misturado, coitado dos aluninhos lá nem sabem direito o que está acontecendo. Então, um ponto importante, ciência e religião, as duas coisas, elas podem andar juntos. Imagina um professor dando uma aula de biologia. Ele chega e fala assim, olha, eu gostaria de mostrar para vocês algo muito interessante que nós temos descoberto. Lá nos anos 1800, teve um cientista chamado Lavoisier, ele fez uma experiência muito legal. A experiência dele, e daí você descreve a experiência. Sabe o que ele concluiu com isso, e que é um fato que todo cientista sabe? O que ele descobriu é que vida não surge espontaneamente. Isso é um fato. Daí você começa a deixar o globinho dos seus alunos a funcionar. Daí a pergunta é, não é interessante que isso é um fato científico? Agora, por favor, alguém aqui me explique ou coloque como que funciona a evolução diante desse fato. Deixe os alunos pensar a respeito. Até aí eu falei alguma coisa de Gênesis? Não falei nada de Gênesis, não falei nada de Deus. Mas essa criançada vai começar a pensar, vai raciocinar. Peraí, se já foi provado que vida não surge espontaneamente, então não é essa a conclusão que você queria que eles chegassem? Então a vida foi criada. Sim, a vida foi criada. E daí a garotada abre a Bíblia e fala, a Bíblia diz que Deus criou. Então qual o problema? Nós abrimos uma porta. A dificuldade que eu vejo é que dentro desse contexto nós estamos trabalhando com duas áreas, às vezes até três áreas, com uma maneira de raciocinar que tem sido muito interessante. Tenho estado em algumas escolas, nessas escolas o pessoal diz o seguinte, olha, aqui nós nem ensinamos teoria da evolução, essa é uma escola cristã. Falei, rapaz, ninguém vai passar no vestibular. Porque no vestibular caem perguntas sobre a evolução. Então ela precisa ser ensinada. Mas se nós ensinarmos evolução, os nossos alunos vão ficar todos confusos. Pode ficar tranquilo. Ensine evolução como teoria. Mas como é que a gente faz isso? Segundo a teoria da evolução, a Terra teria vindo à existência há 4,5 bilhões de anos atrás. Porém, difusão de hélio em cristais de ródio, afastamento lunar, recessão lunar, e você dá uma lista de outras coisas, demonstram que a Terra não pode ter toda essa idade. Daí a garotada começa a pensar, mas eles sabem, aprenderam a idade do planeta segundo a teoria da evolução? Claro que aprenderam. Segundo a teoria naturalista, o universo teria vindo à existência por meio de um Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. E esse universo teria vindo à existência por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas.
E agora você já sabe que são leis físicas estranhas e desconhecidas, você pode trabalhar com seus alunos a respeito disso. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu? Eu fiz essa pergunta, foi interessante porque eu fiz essa pergunta há pouco tempo atrás numa universidade. Coloquei aquele slide do livro do Stephen Hawking e logo depois assim, fiz uma pequena pausa e falei assim, alguém aqui acredita que o Mar Vermelho se abriu? Aquela ideia lá da Bíblia, que o povo de Israel foi atravessar e tudo mais. Rapaz, eu nunca vi tanta gente animada, pronto para assim, debochar da Bíblia. E todo mundo, um rapaz falou, tem gente que acredita em tudo. Eu falei, concordo. Até nas coisas mais impossíveis, sem dúvida. Alguém daqui consegue conceber que leis físicas estranhas e desconhecidas poderiam ser consideradas algo crível, ou seja, algo que você pode acreditar? O pessoal olhou e falou assim, mas é óbvio. Eu coloquei o slide do Stephen Hawking. Como que surgiu o universo? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Qual a diferença entre o Mar Vermelho abrir e o universo vir à existência? Nenhuma. As duas só se aceitam pela fé. Inclusive um rapaz levantou um argumento muito interessante e falou assim, mas se um dia descobrirem essas leis? Eu falei, você está pedindo para eu crer? Porque ainda a gente está tratando de fé. Me mostra as leis, daí não há mais fé. Mas talvez lá no futuro, talvez, você disse bem. Você acredita que eles vão descobrir ou não? Ele não queria usar a palavra acredita, mas não tinha como escapar, né? Eu acredito que sim. Se ele falar, eu tenho certeza, também ele está acreditando, não tem jeito. Ou seja, toda uma questão de fé. Então precisamos aprender a separar e sem medo. Não é um problema. Quando nós ensinamos nossos filhos, ensinamos as pessoas lá na nossa igreja, as minhas filhas, geralmente nas provas, durante a época que elas estavam fazendo o ensino médio, o professor fazia as perguntas e elas respondiam. E tinha uma delas que, ela é professora agora, ela era muito interessante, ela chegava lá e colocava as suas ideias todas e de repente colocava mais umas coisinhas extras. Umas coisinhas que ela tinha aprendido lá em casa. E o professor às vezes tirava até ponto. Um dia eu fui conversar com o professor. Por quê? Ele falou assim, não, mas olha a resposta. Eu falei, a resposta está certa. Mas olha o que ela disse aqui. Eu falei, qual o problema? Isso é um absurdo. É mesmo? Eu já fui meio preparado, já aproveitei, peguei as publicações científicas e falei, o senhor está chamando essas pessoas de absurdas? Foram elas quem publicaram isso. Minha filha só respondeu o que esse povo achou. Está aqui a publicação científica. Mas eu não sabia disso. Então, 2,5 pontos na sua carreira profissional aí. Porque deveria saber. Afinal de contas, minhas filhas estão aprendendo aqui, elas estão ensinando coisas que o senhor não sabe. Como é que pode uma coisa dessa? É importante, como cristãos, nós sabermos e conhecermos e podermos trabalhar essas questões. Mas aprenda a usar esse contexto. Ciência se debate com ciência. Vamos trabalhar essas duas coisas. Por que a teoria da evolução está errada? Porque ela cientificamente está errada. É possível provar isso. E eu tenho orado ao Senhor Deus e muitos outros aqui no nosso país, que Deus continue levantando, no meio das nossas igrejas, essa turma mais nova, que vai dar continuidade a isso que nós estamos fazendo. Vão simplesmente mostrar que realmente está errado. Eu não sei quantos de vocês têm lido um pouquinho de coisas por aí, eu estava conversando até com um grupinho há pouco tempo atrás, para o pessoal mais novo, aqueles que não se casaram ainda, que não são muitos aqui não, mas alguns, provavelmente seus filhos vão chegar assim para você e falar assim, ô pai, ô mãe, é verdade que na sua época o pessoal ensinava darwinismo? Rapaz, vocês eram atrasados, hein? Eu quero dizer para vocês que a teoria de Darwin não irá cair, ela já caiu. É que não tem outra coisa para colocar no lugar. As suas teses básicas já foram refutadas. As pessoas não entendem isso. Se você quiser, leia os livros de Darwin, é um livro só, A Origem das Espécies, que inclusive dia 24 de novembro agora, está sendo comemorados 150 anos da publicação desse livro. 6 versões diferentes. Leia o que Darwin escreveu em cada uma delas, veja quais são as mudanças que ele fez e procure observar o que a ciência tem a dizer a respeito. Inclusive, eu comecei um projeto, estava trabalhando bem sério nele o ano passado,
parei no comecinho desse ano. Eu iria lançar agora, no dia 24 de novembro, um livro chamado A Origem das Espécies, 150 anos depois. O único problema é que o livro ia ter umas 600 páginas, mais ou menos, achei que ninguém ia ler. E realmente não ia ler, porque você tem a teoria, o livro de Darwin, A Origem das Espécies, e do lado eu fui colocando praticamente o que a ciência descobriu, primeiro o que aquilo significa, o que ele escreveu ali, o que significa, e o que a ciência descobriu a respeito daquilo. Se você lesse as primeiras 100 páginas, praticamente você já ia falar assim, eu já sei o resto da história. É igual novela. Você assistiu os primeiros capítulos, você já sabe o final. É que a gente fica igual bobo ali o tempo todo, só para ver o que vai acontecer, e no final a gente já sabe o que vai acontecer mesmo. Essa é a ideia. Essa é a maneira. Ciência e religião. Se misturarmos as duas, nós vamos ver daqui a pouquinho, precisamos saber qual ciência e qual religião. Mas dentro das posições criacionistas, existem várias delas. Eu queria só dar algumas sugestões, porque tem muito criacionismo religioso por aí. Nós temos, por exemplo, o chamado criacionismo da Terra jovem. Tem um grupo muito grande de cientistas que querem provar que realmente a Terra é jovem. Por que eles querem provar que a Terra é jovem? Para dar validade à Bíblia. Agora, nós não vamos no laboratório para provar que a Terra é jovem. A gente faz teste e de repente a gente descobre que a Terra é jovem. Ciência é feita desse jeito. Tem um outro grupo que é o criacionismo da Terra antiga. Esses já acreditam que a Terra tem milhões de anos, bilhões de anos, ou aqueles 4,5 bilhões de anos, mas Deus criou e Deus o tempo todo esteve trabalhando a respeito disso. Ou seja, de vez em quando Deus fala assim, que legal, está na hora de mudar. Daí, uma mudança pequena, apareceu um outro tipo. Tem também chamado geocentrismo moderno, ou seja, que a Terra é o centro do universo. Tem muita gente trabalhando a respeito disso. Tem um outro também que é o criacionismo dia-era. Estão tentando acertar os dias de Gênesis, mostrando que eram períodos, e procurando de alguma maneira tentar encaixar essa sequência de Gênesis com a sequência da evolução. Então, para vocês terem uma ideia, algumas sugestões. Mas lá em Gênesis diz que literalmente o Sol, a Lua, as estrelas foram criados no 4º dia. As pessoas falam assim, não é bem assim, é que havia uma camada de vapor no planeta Terra, daí à medida que o tempo foi passando, milhões e milhões de anos, essa camada foi dissipando, daí a luz do Sol e das estrelas começou a penetrar pela nossa atmosfera, é isso que o texto quer dizer. Mas eles já tinham sido criados antes. É uma ideia de tentar encaixar as duas coisas. E eu creio que um dos que mais tem entrado ultimamente é o criacionismo progressivo, é esse que diz que Deus nunca parou de criar, Ele continua criando. Deus criou primeiro aquelas formas de vida primitivas, chamadas primitivas, que de primitivo não tem nada, são altamente complexas, mas daí com o passar do tempo, Deus falou, agora está na hora de criarmos os peixes. Daí Ele criou os peixes. Depois já tinha peixe de montão, falou, agora vamos criar os anfíbios. Daí Deus criou os anfíbios. Daí tinha um monte de anfíbios para lá e para cá, agora está na hora de criarmos os répteis. Daí Ele foi e criou os répteis, depois estava na hora, e assim por diante. É um processo criador. Então aquela passagem lá de Gênesis, no finalzinho do 1º capítulo, comecinho do 2º capítulo, que diz que Deus descansou da sua obra que como Criador realizara, ali não é verdade, porque Deus continua num processo de criação. Então todas essas ideias, esses são vários criacionismos, principalmente dentro do contexto evangélico. São criacionismos tentando de uma forma ou de outra juntar a ciência com a religião, no caso, mais especificamente o cristianismo. Então tem muita coisa rodando por aí. Estou dando apenas algumas pinceladas para vocês terem material para poder entender aonde nós estamos, que é uma grande confusão tudo isso. Então nós estamos tentando separar. Existem esses criacionismos, sim, eles não podem ser confundidos com o criacionismo científico. A proposta deles, embora sejam feitos testes em laboratório e tudo mais, é provar que a Bíblia está correta. Eu gostaria de deixar bem claro um pequeno probleminha com isso. Vamos dizer o seguinte, fizemos um teste e agora nós provamos que a Bíblia está correta. Isso significa que para a Bíblia estar correta, ela precisa ser testada pela... Então a ciência tem uma autoridade sobre a Bíblia. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. Então nós não precisamos testar para validar a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia ela é a verdade. À medida que trabalhamos com a Bíblia, o que vai acontecer?
você vai entendendo mais e mais, vai conhecendo mais e mais. E à medida que você trabalha com a ciência, e você vai descobrindo os fatos, as evidências, as leis, você vai perceber que elas não são contrárias à Bíblia. Eu queria colocar um pequeno pontinho no meio do que estou trazendo aqui para vocês, que é sobre o design inteligente. Tem muita gente por aqui, principalmente no Brasil, fazendo uma confusão muito grande com o design inteligente. Eu tenho ouvido muito da parte de pastores, alguns líderes, dizendo o seguinte: o design inteligente é uma teoria que está entrando na igreja tentando tirar Deus fora da criação. Não, a teoria do design inteligente, nós precisamos entender o que ela é. Ela é uma teoria científica. Não é, primeiro, deixar bem claro, não é uma teoria tentando derrubar as ideias de Darwin. Não é. Porque essa teoria, ela foi proposta 57 anos, ela foi publicada 57 anos antes de Darwin ter publicado o seu livro A Origem das Espécies. Então é uma teoria mais antiga do que a proposta de Darwin. Então não pensem que é uma teoria nova, não é. A proposta já tem mais de 200 anos. Uma outra coisa que é muito importante, ela é uma teoria científica com consequências empíricas, desprovida de qualquer compromisso religioso. Não está se procurando por sinais de inteligência para provar Deus. Estuda-se os sinais para ver se eles, na verdade, foram produzidos por meio de processos naturais ou se a origem deles não é a natureza. Mas a questão está relacionada apenas com sinais de inteligência. O criacionismo ele é mais abrangente. Ele estuda todas as coisas, independente de serem sinais de inteligência, isso daí faz parte do pacote. Nós queremos saber se esse processo aqui, ele poderia ter sido criado espontaneamente ou não, se esse corpo, se essa forma de vida, é assim que funciona o criacionismo. Então, dentro dessa questão, só umas pinceladinhas para entendermos um pouco mais do design inteligente. A ideia principal ali é descobrir informação codificada. Por quê? Para eles, para o design inteligente, isso é muito importante, porque nós já sabemos que toda informação, ela é produzida por atividade mental. Processos naturais não produzem informação. Daí um trabalho assim, muito sério para a gente poder desenvolver essa ideia. Tanto é que o exemplo que eu tenho dado, creio que vocês já viram, é justamente dessas duas imagens que nós temos aqui. Eu sempre pergunto às pessoas: o que você está vendo na imagem da direita? O pessoal fala: estou vendo um cavalo, um pônei. E na da esquerda? Da esquerda estou vendo um cachorro, uma ovelha. No fundo, o que nós estamos vendo são plantas. Mas você identificou uma forma. Por quê? O que você está identificando é informação. Você sabe que processos naturais não produzem aquilo. Então nós temos todo um trabalho bem interessante nessa área de design inteligente, que muitas vezes tem sido confundido. Só um exemplo rápido. Quando nós trabalhamos com sinais de inteligência, existe toda uma metodologia científica por trás. Eu vou dar a parte mais simples, sem entrar na parte técnica. Um exemplo: existem 5 níveis que nós avaliamos códigos, para ver se esses códigos têm informação ou não. Se eu pudesse usar a pedra de Rosetta como exemplo, o primeiro nível seria a parte da estatística. Então nós contamos os símbolos, quantos símbolos tem e coisas desse jeito. É a parte básica. Lembre-se que nós estamos querendo saber se uma certa sequência de símbolos, se ela é informação ou não. O segundo passo que nós trabalhamos em cima disso é procurar ver se existe uma correlação desses símbolos, é o que nós chamamos de sintaxe. Então nós procuramos ver que código que foi utilizado. Um exemplo simples, qual a possibilidade de acharmos a letra A depois da letra Q na língua portuguesa? É 0. Porque na nossa língua, na estrutura, a letra A nunca vem depois da letra Q. Depois da letra Q vem a letra U. Então na sintaxe nós estudamos praticamente isso. Um terceiro passo para entendermos se uma sequência de símbolos é informação ou não, é a parte da semântica. Trabalhamos com as ideias comunicadas. Quais são as ideias que estão ali dentro? Que informação é essa? Existe informação? É algo inteligível? É algo detectável? Esse é o terceiro passo. Depois nós trabalhamos com a parte da pragmática. Por quê? Informação produz ação. Informação sempre produz uma ação esperada. É um mecanismo.
Então nós sabemos a respeito disso. Você fala, peraí, o que você está querendo dizer que informação pragmática? Deixa eu dar um exemplo prático. Quando você aperta uma tecla do seu computador, o seu computador vai fazer alguma coisa. Como é que ele sabe o que é para fazer? Porque um pequeno sinal elétrico vai passar por um monte de fiozinhos, vai chegar num certo lugar para falar, faça isso. Tem uma ação esperada com aquela informação. Já imaginou se chega um montão de sinal elétrico e lá a CPU do seu computador não sabe o que fazer com aquilo? Informação produz uma ação esperada. Não somente isso, um quinto nível que nós colocamos, que é a parte da apobética, toda ação esperada produz um propósito a ser atingido. Então, o que você quer que a coisa aconteça? Eu vou apertar essa tecla, eu quero que o negócio ali imprima. Então, você aperta essa tecla e fica esperando, e nada acontece. Qual o propósito a ser atingido na hora que você apertou aquela tecla? Qual vai ser a ação? Fazer com que o printer comece a funcionar. Com qual propósito? Para que o negócio seja impresso. Então tem toda uma dinâmica em cima disso. Só para você ter uma noção, como que nós aplicamos rapidinho isso, pega esses 5 níveis, que são níveis que nós trabalhamos com a matemática, e coloca, por exemplo, essa mesma ideia dentro do DNA. Então, só para ter uma noção, dentro do DNA, qual o sinal transmitido? O número dos nucleotídeos. Qual o código utilizado? As sequências dos ATCGs, adenina, timina, citosina, guanina. Quais são as ideias comunicadas? A ordem dos aminoácidos. Qual a ação esperada? Formação de proteínas. Qual o propósito a ser atingido? Preservação da vida. Tem uma sequência. O que isso significa? Que o código que está ali no DNA, ele é informação. Se ele é informação, qual a origem dessa informação? O que nós já vimos? Que informação só é produzida por atividade mental. Informação não é produzida por processos naturais. Então dá para ter uma noção um pouquinho do que o design inteligente trabalha. Isso é a ideia do DI, Design Inteligente. Então tem pessoas fazendo maior confusão por aí, achando que o DI tem trabalhado. Não, eles querem trazer de volta Deus para a igreja, que os criacionistas não conseguiram fazer isso, então eles mudaram a cara. Criaram, por exemplo, um nome fantasia para tentar trazer o criacionismo de volta. Olha, o design inteligente não é criacionismo, são duas coisas diferentes. O design inteligente busca por sinais de inteligência na natureza. O criacionismo trabalha demonstrando que processos naturais não teriam trazido a existência, nem a vida, nem o universo. Dentro desse contexto de evolução, criacionismo e religião. Eu mencionei hoje pela manhã que talvez uma das maiores junções que tem sido procurado fazer é justamente misturar essa ideia do evolucionismo teísta. Ou seja, nós pegamos a teoria da evolução, colocamos dentro do contexto de Gênesis, damos uma pequena misturadinha com religião, e daí sai o pacote todo feito. Ou seja, o que sai? Sai um evolucionismo teísta. Algumas questões são muito importantes aí, eu não sei como vocês trabalham com essa questão. Dentro das igrejas, ou dentro das suas igrejas, vocês vão perceber muitos jovens que dizem o seguinte: eu sou evolucionista, mas eu também sou criacionista. Peraí, o que você quer dizer com isso? Que você é corintiano e palmeirense ao mesmo tempo. Alguma coisa aí não está certa. Não dá para torcer para os dois simultaneamente. Provavelmente você não é nada. Como que você trabalha com o evolucionismo e o criacionismo simultaneamente? Porque se o mundo surgiu espontaneamente, ele não precisa de um criador. E se o mundo foi criado, é porque ele não surgiu espontaneamente. Mas talvez Deus tenha juntado os dois. Bom, agora você está entrando na área da mitologia. Mas e se Deus juntou? Eu já disse, você está entrando na área da mitologia, nós não sabemos. Como é que você sabe que isso aí é verdadeiro ou não? O que nós sabemos é o que Deus disse. Você acredita no que Deus disse na Bíblia? Acredito, então você não pode ser evolucionista. Deixa-me fazer um pequeno parênteses aqui. Quando eu falo evolucionista, deixe-me deixar claro que nem tudo na evolução está errado, por favor. Quero que vocês entendam isso. O grande problema da evolução, principalmente quando nós tratamos da questão da vida, é o que nós chamamos de macroevolução. Tá? É aquela ideia de que vida, ou seja,
Peixe teria se transformado em anfíbio, anfíbio evoluído em réptil, réptil teria evoluído em mamíferos e aves. A microevolução, que nós chamamos tecnicamente, deveria ser microvariação, ou seja, réptil com uma pata maior, com uma pata menor, com uma cor um pouco mais acinzentada, outro mais esverdeada, isso daí é microvariação, isso daí é normal. Isso não é evolução. Evolução dentro das formas de vida significa tecnicamente o aparecimento de nova informação genética que iria produzir novos órgãos e novas funções. Deixe-me, assim, gostaria que isso ficasse bem claro. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas encontraram lá num rio subterrâneo peixes que não têm olhos. Olha a evolução. Isso não é evolução. Perder o olho não é evolução. Evolução seria uma ameba, você está examinando a ameba lá no seu microscópio, de repente a ameba vira do outro lado, aparece um olhinho e dá uma piscada para você. Isso é evolução. Agora, peixe perder olho? Ah, nós encontramos ali uma forma de vida que antes tinha e agora não tem mais. Isso não é evolução. Ah, mas ela se adaptou. Os criacionistas também trabalham com adaptação. E o que nós temos proposto é que a capacidade de adaptação, como nós vimos ontem à tarde, é uma capacidade de adaptação limitada. Isso é testável em laboratório. Isso é testável. A gente tem um rapaz aqui no Brasil fazendo uma tese de doutorado baseado nisso, trabalhando com uma dita cuja de uma bactéria. Ela tem condição de variar? Claro que sim. De adaptar? Sim. É ilimitado? Não é limitado. Chega um ponto que ela bate no limite da capacidade de adaptação e o que acontece? Morre. Ela não vai continuar se adaptando, se adaptando, se adaptando, se adaptando, que é justamente o que a teoria da evolução propõe. Então precisamos entender, nem tudo da evolução está errado, vamos ser bem claros nisso. Então nós precisamos entender e testar o que está correto daquilo que está errado. Então, para concluir, essa questão de religião e ciência, sendo que existem tantos criacionistas e tantos criacionismos e tantas propostas religiosas, como que nós podemos trabalhar tudo isso? Porque quando nós ouvimos falar de ciência e religião, alguns têm dito que a ciência é contra a religião. Eu tenho ouvido muito isso. Outros têm dito que ciência e religião não se misturam, não se combinam, não podem andar juntos. Quanto à primeira, a ciência não deve ser contra a religião. A ciência deve ser contra a ignorância. A ciência existe para esclarecer. A ciência existe para mostrar aquilo que estava errado. Tanto é que eu costumo brincar um pouquinho, com todo respeito. Vocês conhecem aquele famoso brasileiro, o nome dele era Chico Toicinho. Chico Toicinho, um cara brilhante, assim, muito estudioso desde pequeno, teve a oportunidade de ir para a Inglaterra, estudou assim, fazendo um curso bem interessante, graduou-se e voltou para o Brasil como o nome de Francis Bacon. Então, o Chico Toicinho virou Francis Bacon. Bom, a primeira parte não tem nada a ver, mas deixa eu falar um pouquinho do Francis Bacon, porque é verdade. Francis Bacon, que era um criacionista, ele desenvolveu um método chamado método científico. Com qual propósito? Separar o que é mito de realidade. Essa foi a proposta com o método científico. Precisamos aprender a usar isso até hoje. Ciência deve trabalhar com isso, para separar aquilo que é mito, Big Bang, daquilo que é realidade, as estruturas que nós encontramos no universo. Para separar aquilo que é mito, que vida surgiu espontaneamente, daquilo que é uma realidade, a complexidade da vida. Separar mito de realidade. Assim deve funcionar o método científico. Quando as pessoas dizem, não, mas tem alguns que dizem que ciência e religião não andam juntos ou não se misturam, a pergunta que nós devemos fazer é uma bem simples. Qual ciência e qual religião? Volto na tese que eu coloquei hoje pela manhã. Toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Teste, só por curiosidade, estude qualquer um dos outros criacionismos que a gente tem por aí, sem ser o criacionismo bíblico, e procure comparar esses criacionismos com o que a ciência tem descoberto.
Depois pegue o que a Bíblia nos diz e compare com o que a ciência tem descoberto como leis e evidências, não teorias. Deixar bem claro, gente chega para mim e fala assim, mas a teoria da evolução e a Bíblia não batem. É verdade. A teoria da evolução é uma teoria. Então nós não podemos nos preocupar com isso, é uma teoria. Então precisamos entender aonde nós estamos. Precisamos fazer uma separação? Sim. Criacionismo científico, criacionismo religioso. Algum problema em fazer essa separação? Nenhuma. Lembrem-se do princípio que eu dei, aquele do próprio Senhor Jesus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aprender a fazer distinção entre essas duas coisas. O criacionismo científico, ele é religioso? Não. Ele não está baseado em pressuposições religiosas. No entanto, ele possui implicações religiosas. Mas e o criacionismo bíblico? Ele é testável? Nós não temos como testar o como Deus fez o mundo, mas ele nos deixa evidências de que está perfeitamente correto o que foi proposto na Bíblia. Como eu mencionei, os exemplos básicos que eu dei, um supercontinente, a Pangeia, todos viemos de uma única e mesma mulher, o processo da formação da mulher através daquela pequena cirurgia que Deus fez em Adão, todos esses mecanismos. Okay? Agora, uma palavra final para você ir para casa pensando. Como que nós podemos nos preparar então para estarmos aptos para tratar desses assuntos de uma forma coerente e consistente? O que eu vou propor é meio estranho, mas eu gostaria de deixar por aí, e deveria ser o normal. Primeira coisa, peça ao Senhor Deus capacidade de caminhar nessa jornada. Porque geralmente quando eu dou palestras, na segunda-feira o pessoal já quer ir na escola e acabar com os professores. E o que acontece é que os professores acabam com eles. Falou, olha, precisa estudar, precisamos aprender. O que nós vimos aqui foi apenas uma pequena porta aberta. Entre e conheça esse material. Existe muito material no português? Não, não existe. Infelizmente não existe, é muito pouco. No Brasil nós temos uma pobreza de criacionismo que nós estamos quase igual à fome zero. Tem muita coisa para a gente fazer para ser resolvido aí. Muita coisa que realmente precisamos trabalhar. Então que Deus possa estar levantando outras pessoas, mais gente para essa área. E de onde virão esses? A minha expectativa e a minha esperança é que virão das classes de escola dominical, virão dos bancos da igreja que você ensina e prega. Vamos pedir a Deus que Ele levante mais obreiros nessa área também. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós estamos buscando a Tua presença, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que essas ideias sobre o criacionismo científico, o criacionismo religioso, o criacionismo bíblico, essa separação tão saudável que nós vemos na Tua Palavra, que tudo isso possa começar a fazer sentido para nós, a fim de que possamos tratar dessas questões com sabedoria, com prudência, com inteligência, com sensatez, ao mesmo tempo, ó Deus, podendo fazer aquilo que esse mundo tem clamado de uma forma tão interessante, uma busca por perguntas honestas com respostas honestas. Ajuda-nos a respondermos as perguntas que o mundo está fazendo com as respostas corretas. Muitas vezes as perguntas nos são feitas, mas as nossas respostas não têm nada a ver com a pergunta. Precisamos aprender a responder o que nos foi perguntado. Ajuda-nos, portanto. Muito obrigado por essas oportunidades, compartilharmos essas coisas, que o Senhor graciosamente possa nos ajudar a seguirmos em frente nessa caminhada. Abençoa aqueles que trabalham com escolas que estão aqui presentes. Dê a eles capacidade, orientação, para poder desenvolver ainda mais todo esse material. Se nós pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, também pela Tua sabedoria nas nossas vidas. E oramos em nome de Jesus. Amém.